y me invitaron, con un gusto estar aquí, para hablar sobre el gen como medicamento, terapia génica, básicamente. Así que vamos a conversar un poco sobre esta nueva modalidad de terapia en los próximos 30 minutos. Aquí están meus conflitos de interés. Bueno, vamos a hablar primero de los tipos de terapia génica. Básicamente, podemos decir que la terapia génica tiene dos tipos, en células germinativas y en células somáticas. En células germinativas es una terapia que no se realiza por cuestiones éticas y también por cuestiones de seguridad, porque se modificarían células que después serían transferidas para las generaciones siguientes. Así que por ahora se trabaja con las células somáticas. E em las células somáticas há basicamente dois tipos de terapia: a terapia in vivo e a terapia ex vivo. Vamos explicar um pouco. A in vivo é quando se injecta diretamente no organismo o gen terapêutico. Isso pode ser em la administração intravenosa, pode ser uma administração no líquido cefalorraquídeo, ou pode ser diretamente no tecido. Há algumas terapias com introdução do vetor no músculo, no cerebro, assim que então a terapia em vivo é a injeção direta do gen terapêutico no tecido, no organismo. E a terapia ex vivo é outro tipo que se hace, se sacam células do indivíduo que vai receber a terapia, essas células são tratadas em laboratório, manipuladas, se hace a transferência génica em laboratório e se devuelve as células tratadas ao indivíduo después, como fueron um transplante autólogo. Claro que mientras se preparam as células, se prepara o organismo para receber essas células, se condiciona como se fosse um transplante. Assim que são os dois tipos principais de terapia, in vivo e ex vivo. E o material genético é transferido por o uso de vetores. Geralmente não se usa diretamente o ADN, se transfere, se utiliza um vetor, que pode ser de diferentes tipos, e esse vetor, então, se coloca o ADN adentro deste vetor e este vetor é transferido ao organismo, ou ao intravenoso, ou ao cerebro, ou ao fígado, ou às células que vão ser retiradas para a terapia fora do organismo. Assim que generalmente se utiliza vetores. E os vetores podem ser basicamente de dois tipos: os vetores não virales e os vetores virales. Não virales se utilizam basicamente, geralmente não se trata de enfermidades genéticas com vetores não virales, se utilizam mais para vacunas e outros tipos de transferência. E podem ser os não virales vetores físicos ou químicos. Vamos a ver exemplos. Por exemplo, vetor não viral químico seria, por exemplo, esta molécula de liposoma, um lipídio complexo. Adentro se coloca, se acomoda o ADN e este liposoma é transferido, por exemplo, ao indivíduo, a sangre do indivíduo, ao tecido do indivíduo. É um vetor não viral químico. E pode-se utilizar um meio físico de transferência, em que o ADN nudo se é, por exemplo, com esta pistola de ADN, se coloca, se introjecta em la piel do indivíduo. Assim que pode ser também esses. Mas são métodos de transferência com baixa eficiência e difícil de direcionar a um tecido específico. Por isso, generalmente, em las enfermedades genéticas, se utilizam vetores virales. E os vetores virales podem ser integrativos ou não integrativos. Vamos a ver exemplos também. Por exemplo, aqui são um vetor viral. O que acontece? Se tem um gen terapêutico que se coloca, se desplaça o gen do vírus e se coloca em seu lugar o gen terapêutico. E então este vírus, como é um vírus fake, com o gen terapêutico, ele é reconhecido por os receptores, adentra a célula, passa o citoplasma, chega ao núcleo e ali
no núcleo ele coloca à disposição do organismo, da célula, o ADN que transporta, que é o ADN terapêutico. Assim que é um mecanismo geral de ação del. Pero como não tem vírus, não tem genes virales, o vírus não se replica e não é um vírus que causa enfermidade. Assim que é um vírus que se utiliza para nosso inimigo. Muitas vezes o vírus é um inimigo para fazer o bem para o organismo. E há vários tipos de vetores virales. Né? Aqui podem ver adenovírus, vírus adeno associado, alfavírus, herpes vírus, retrovírus, lentivírus, vírus de la vacina. Não vou falar de todos, vou selecionar 2 tipos que são mais utilizados em enfermidades genéticas. O vírus adeno associado é um tipo, é um vírus pequeno, você vê aqui pela figura, que é um vírus pequeno, assim, não consegue transportar genes grandes. Por exemplo, o gene da distrofia de Duchenne ou da fibrose quística não cabe neste adenovírus, pero genes menores sim consegue. E é um vírus não integrativo, assim que o ADN que vai transportar não se vai integrar ao genoma do indivíduo que vai receber. Isso pode ser bueno porque não é mais seguro, pero pode ser que não tenha um efeito tão prolongado. Assim que vamos ver alguns resultados para terem uma ideia melhor. E outro tipo que vou falar são os retrovírus. Retrovírus ou lentivírus também são 2 tipos distintos, pero são vírus maiores e são integrativos, assim que eles se integram ao ADN, que se supõe que vai ter um efeito mais prolongado, pero por aí se integra em um local que não é bueno, pode causar algum dano. Assim que há prós e contras dessas coisas. Então, vamos a seguir com... Então, há vários tipos de terapia gênica, vários tipos de vetores, e se utiliza um vetor viral a vários tipos de vírus. Né? Vou destacar os vírus adeno associados porque são muito utilizados em las terapias que estão se empleando hoje. É um parvovírus não patogênico, tem uma fita única de ADN de 4,8 kilobases, tem 2 repetições nos seus términos que sinalizam sua terminalidade, e o vírus não codifica uma polimerasa, assim que ele não consegue se autorreplicar, ele depende de polimerasas celulares para a replicação de seu genoma. E aqui está, e entre as 2 terminações, há 2 vírus virales, um de replicação e outro que codifica o capsídeo do vírus. Então, que codificam proteínas não estruturais ou proteínas estruturais. Aqui você vê uma imagem à esquerda, você vê uma imagem do vírus adeno associado, e aqui você vê o material genético, as terminações de acá, e os 2 genes virales, o gene da replicação e o gene do capsídeo. Pero, como disse, não tem capacidade de se autorreplicar porque não tem polimerasas para replicar seu ADN. Precisa utilizar a maquinaria enzimática da célula que vai a infectar. Bueno, como havia dito, então esse é o vírus, o material genético do adenovírus normal, tem aqui as terminações, tem os 2 genes. Aí se desplazam os genes virales e se colocam os genes terapêuticos. Aqui está o gene terapêutico, o transgene. E aí, dependendo da enfermidade, se utiliza, por exemplo, vamos tratar mucopolissacaridose tipo 2. Se coloca o gene IDS, que vai codificar hidronato sulfatasa. Vamos a tratar MPS1, então se coloca o gene IDUA de la alfa-hidronidasa. Assim que depende da enfermidade, se coloca um gene específico, sempre se coloca um promotor, que vai ser esse gene ser transcrito, e se coloca uma sequência de terminação ao final. Assim que este conjunto do capsídeo viral com o gene terapêutico vai ser colocado na circulação sanguínea ou no líquido cefalorraquídeo ou um tecido,
y cuando llega en la célula, en la superficie de la célula, es reconocido por un receptor que reconoce el virus y lo deja pasar, y el virus se va por el citoplasma y llega al núcleo, y en el núcleo, no caso de adenovírus, es un ADN que se queda episomal, no se integra al ADN del organismo. Pero mesmo episomal segue sendo transcrito e depois el RNA mensajero sale del núcleo, se va al citoplasma e aí é traduzido em proteína. Bueno, así como hay muchos tipos de virus, si toma un virus como el adeno asociado, hay muchos sorotipos distintos del virus adeno asociado. Por ejemplo, en el adeno asociado hay como que 9 serotipos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se elige el sorotipo de acuerdo con el tejido que queremos tratar, con tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el caso del virus, del sorotipo 2, tiene una buena tropismo por el sistema nervoso y utilizado en enfermedades oculares, como por ejemplo esa terapia para la distrofia de retina. Se utiliza el sorotipo 2 del virus adeno asociado. Otro ejemplo es el sorotipo 9, que tiene un tropismo también por el sistema nervoso y se utiliza en la atrofia muscular espinal. Así, conforme el tipo de tejido, conforme el tipo de estrategia, se selecciona un sorotipo distinto. Esses virus pueden causar inmunogenicidad. ¿Por qué? Porque pueden generar anticuerpos neutralizantes, pueden generar respuesta de linfócitos citotóxicos, la respuesta CTL, pueden generar secreción de citocinas y pueden también ter una respuesta al gen, no tanto al virus, pero al gen. Así que siempre es una preocupación y la mayor parte de las terapias génicas se hace una inmunosupresión para el individuo aceptar la terapia génica. No es una inmunosupresión tan fuerte como se hace en el trasplante de médula, pero hay un cierto grado de inmunosupresión para garantizar que él va a ser aceptado por el organismo. Bueno, se habla que la terapia génica es algo moderno, actual, de hoy, pero impacta una historia larga. La primera terapia génica teve lugar en Estados Unidos en septiembre de 1990, así que son 31 años ahora. Y ahí está el doctor Rosenberg con su paciente. El paciente nació con la deficiencia de adenosina deaminasa, es una inmunodeficiencia, y si no fuera tratado podría morir muy rápido por infecciones. Así que removieron las células T y fueron cultivadas ex vivo, ¿sí? Una terapia génica ex vivo. Se estimularon las células a proliferar con interleucina 2 y se infectaron con un vector retroviral que tenía el transgene de la proteína normal. Y essas células foram reintroduzidas no paciente em procedimentos seriados. Não que a terapia génica não durava muito tempo, mas nas células em que eram transfectadas não tinham uma duração muito larga. Assim que de tempos em tempos havia que fazer uma nova infusão de células tratadas porque as células não tinham a duração tão grande. Mas com essa terapia génica, esta paciente teve uma vida saudável e produtiva. Aí está o Dr. Rosenberg, muitos anos mais tarde, com sua paciente, já uma adulta. Assim que isso cambiou completamente a vida desta paciente. Pero aí, em 1990, se pensava que a terapia génica estava muito próxima. Pero não foi o que sucedeu. E uma das coisas que ocorreram nesse trayecto foram situações como esta do paciente Hesse Gelsinger, o caso Hesse Gelsinger, que tinha uma deficiência bem leve, pouco expressiva de la ornitina transcarbamilasa, uma enfermidade do ciclo da ureia, e estava se manejando bem com a proteína baixa, uma dieta baixa em proteínas, e na verdade ele foi tratado não para a enfermidade, mas se voluntariou para ser um
como que controle para o tratamento, e ele recebeu, então, um vírus, não era o adeno associado, era o vetor adenoviral. E ele morreu 4 dias depois devido a uma resposta imune maciça. Então, isso foi algo que, com isso, os protocolos de terapia gênica se quedaram on hold e foram revisar todos os procedimentos, porque por aí acendeu uma luz roja. E muitos anos depois, o pesquisador principal, que é uma das pessoas mais importantes em terapia gênica, o Dr. Jim Wilson, publicou um artigo com tudo que se aprendeu deste caso trágico e que permitiu avançar com a terapia gênica. Assim que, em 2002, 12 anos depois do paciente do Dr. Rosenberg, se publicou este trabalho do grupo do Dr. Alain Fichet e Marina Cavazana Calvo, que sobre a correção sustentada da imunodeficiência ligada a LEX severa combinada por uma terapia gênica ex vivo, de novo uma terapia ex vivo, em que se sacam as células, se manipulam em laboratório e se devolvem as células tratadas ao indivíduo. E mientras se manipulam as células, se prepara o indivíduo para receber essa terapia. Pero, de novo, apareceram problemas, porque este era um retrovírus, e esse retrovírus se incorporava no genoma, e por aí tinha quando se incorporou em genes que eram supressores de oncogenes, e aí trazia problemas para os supressores de oncogenes, então gerava oncogênese. E 4 dos 10 pacientes tiveram um problema de neoplasia induzido pela terapia gênica. Então, tiveram que, de novo, ser modificados os protocolos para uma nova generação poder ser tratada. E também uma coisa que se preocupava é quanto tempo iria durar a expressão do transgene. Pero isso há estudos bem avançados mostrando que a duração é muito larga. Aqui, por exemplo, neste caso do vírus adeno-associado tipo 2, para tratar hemofilia, 4 pacientes tiveram já um follow-up de 15 anos e não tinha evidência de toxicidade e havia expressão continuada do transgene. Assim que parece que isso é algo que está bem. E aí, assim que hoje há muitas terapias gênicas já aprovadas. A primeira foi a rendicina para o carcinoma de células escamosas, depois a imiglic para o melanoma, depois ele Glibera para a deficiência de lipase lipoproteica, e mais recentemente, são exemplos, olha, há muitos mais, a Luxturna para a distrofia retiniana e a Vexis 101 para a atrofia muscular espinhal, ele se chama também o Zolgensma. E sim que há hoje, por aí há mais hoje, mas havia 13 na Europa, 8 nos Estados Unidos, 4 em Japão, e em Brasília havia 2 tratamentos, que são esses 2 que mencionei, Luxturna e ele para a distrofia retiniana e para a atrofia muscular espinhal. Vamos falar um pouco de atrofia muscular espinhal, uma enfermidade neurológica causada pela deleção ou mutação no neurônio sobrevida do neurônio motor. Uma enfermidade rara, 1 em 10.000 nascimentos, pero é uma das doenças pediátricas neuromusculares mais comuns e uma causa comum de morte em infância. Causa degeneração dos neurônios motores, atrofia muscular, hipotônia, não consegue sentar sem ajuda e fraqueza muscular. Na forma mais severa, a tipo 1, mais de 90% dos pacientes não sobrevive ou necessita de suporte ventilatório à idade de 2 anos. E aqui está o gen SMN1, que tem, podem ver aqui, tem 8 exones. E essa proteína, então, esse RNA codifica uma proteína completa que, por aí, o neurônio sobrevive muito tempo. E há um gen que é LSMN2 que produz um RNA mensageiro que é um pouco distinto porque não tem o exon 7, e aí não é tão ativo. Mas os indivíduos normais têm o 1
y el 2. Y el 2 puede tener más de una copia del 2. Así que, ¿qué ocurre en la atrofia muscular espinhal? Cuando hay una mutación de este SMN1 y no hay muchas copias del SMN2, hay una forma grave. Si hay una mutación en SMN1 y hay copias del 2, várias cópias del 2, pode ser mais atenuado o fenotipo, e quanto mais cópias tiver del 2, mais atenuado é o fenotipo. Vamos ver. E hoje há na terapia, muitas terapias para esta enfermedade. Vou destacar duas terapias. A terapia génica, que vou falar em um minuto, que é uma injeção intravenosa, sistêmica, uma dose única, se utiliza pelos tipos 1, 2 e 3. E aí, isso é baseada em ADN. E aí, a terapia baseada em ARN, a terapia intratecal com oligonucleotídeo antisense, que vai direto ao sistema nervoso e pode ser utilizada para qualquer tipo de distrofia. Vou mostrar um pouco como funciona. Primeiro, a terapia de ARN, que é chama nusinersen. Lo que ocurre la atrofia muscular espinhal? Cuando el gen SMN1 tiene, vamos a ver aquí, tiene una mutación, entonces no funciona, pero tiene el SMN2, pero el SMN2, la función es muy baja, la actividad es muy baja, porque no tiene el exon 7, no es copiado. Entonces, lo que se hace? Se coloca un nucleotídeo antisense que induz a expressão desse exon 7 e se produz uma proteína a partir do gene SMN2, uma proteína mais forte, mais turbinada, que pode ajudar o indivíduo e pode, de alguma maneira, reemplaçar um pouco da atividade do SMN1. Então, já foi aprovada por el FDA em 2016 e ele aumenta a sobrevida, melhora a função do motor em pacientes, pero hay que hacer una administración intratecal a cada 4 o 6 meses. ¿No? Es algo que tiene que hacer intratecal y repetir. Y la otra estrategia, que es una terapia génica, se utiliza un virus adeno-asociado tipo 9, contendo el gen SMN1, con controle de un promotor, y es transferido al indivíduo, y ahí se ve que a administración intravenosa tiene una buena distribución del tejido nervoso, se ve en verde la proteína sendo distribuída. E se vê, importante, se vê a eficácia clínica. Aqui, os pacientes da história natural sem terapia, se vê em rojo e em azul, se vê que não têm uma sobrevida, a sobrevida sem ventilador é muito baixa, vai baixando dramáticamente, e com a terapia génica, uma terapia única, a sobrevida é 100%, então, sobrevida sem ventilador. Então, isso é algo muito importante. E aqui, quando se vê a importância de começar temprano. Aqui, um paciente que começou a terapia mais tarde, este não tem um bom resultado, enquanto que os pacientes que tiveram uma terapia temprana tiveram um resultado muito melhor. Assim que é importante a terapia e a terapia temprana. Sobre o tempo que dura a terapia, é uma pergunta muito recorrente, né? Aqui peguei alguns dados de literatura, né? Terapia génica com vírus adeno-associado no modelo primata de doença de Parkinson teve uma expressão sustentada hasta 91% depois de 15 anos. Né? Então, é algo... Outra terapia com um vírus adeno-associado tipo 9, modelo animal de gangliosidose RME2, apresentou expressão persistente, pelo menos a metade da sobrevida normal, chegaram à metade da sobrevida normal. Esse é um modelo que tem uma sobrevida muito curta. Com a terapia conseguiu ter uma sobrevida muito mais larga. Também se viu na distrofia retiniana hereditária, terapia génica com o vírus adeno-associado, se seguiu por 7 anos e meio e tinha a expressão sustentada. Assim que é muita coisa. E em relação à atrofia muscular
espinhal, tem esse pôster aqui que destaquei, uma administração simples, única, uma resposta até hasta mais de 5 anos que foram seguidos os pacientes. Então é algo que é uma duração sustentada. Agora vou finalizar falando da nossa experiência personal com as mucopolissacaridoses. Mucopolissacaridoses são enfermidades de atesouramento lisossomal, aquele tipo 2, tipo 1, e têm problemas de displasia óssea, então tem aqui uma visceromegalia, la facies tosca, aqui se vê a displasia huesos, aqui se vê a opacidade corneal, aqui se vê a restrição articular, e são enfermidades progressivas. Você vê neste ninho aqui com 2 anos, é praticamente normal sua mirada. Aqui se vê lá com 6 anos já tem uma face um pouco distinta, e com 11 anos está bem marcado e veio a falecer com 14 anos. Assim, foram enfermidades progressivas, né? E há muitas terapias génicas em desenvolvimento para as MPS, se vê lá para MPS 1, MPS 2, MPS 3A, MPS 3B, MPS 6. Eu vou destacar este de MPS 2, que temos já 5 pacientes tratados em nosso centro, e é uma terapia que se utiliza um vetor adeno-associado, um vírus adeno-associado tipo 9, e uma aplicação intracisternal dentro da cisterna magna para tratar a forma grave da MPS 2. Assim que se a injeção é diretamente em la cisterna magna, e aí tem uma boa distribuição cerebral e por outras partes do sistema nervoso. A companhia que patrocinador é a Regents Bio. E aqui está nosso primeiro paciente, agora já temos 5 já, esse foi o primeiro paciente, e aqui está esse dado, e aí colocado em posição para receber a infusão intracisternal. Aqui está o produto da terapia que vai ser aplicado, e aqui está, se faz um controle com tomografia, e aí por aí se injecta exatamente na cisterna magna. E este paciente, então, faz a injeção que dura 3 minutos, uma vez na vida, e aí poucas horas depois está recuperando no hospital, e poucas semanas depois já está normal, caminhando. E aqui é interessante porque mostra a redução do biomarcador, que é o heparansulfato, a redução dramática do biomarcador. Poucas semanas depois da injeção já tem uma redução de quase 40% de diminuição do heparansulfato no líquido cefalorraquídeo. E quando se vê o grupo de pacientes em geral, se vê uma redução sustentada ao longo de 2 anos. Os primeiros pacientes já têm 2 anos e mantêm mesmo uma única injeção no início, se mantém a eficácia. Mas uma coisa importante, estamos aproximando do final, que queria destacar, é a importância do tratamento temprano. Aqui se vê o paciente tratado com 60 meses, não se vê uma melhoria cognitiva. Pacientes tratados com 36 meses, 40 meses, parece que há uma estabilização, uma certa melhoria, mas os pacientes tratados tempranos com 6 meses, 8 meses, se vê que a curva de desenvolvimento cognitivo é similar à curva normal. Assim que é muito importante diagnosticar temprano e tratar temprano. E por aí temos que pensar que se temos terapias tão eficazes, talvez valga a pena ser o rastreio neonatal dessas enfermidades para poder ter a oportunidade de tratar temprano, e isso é uma discussão que temos que ter. Assim que as conclusões finais, 30 anos depois de ser utilizada pela primeira vez em um paciente e depois de enfrentar inúmeros desafios ao longo do caminho, a terapia génica se estabeleceu como uma estratégia viável de tratar enfermidades. A maioria dos protocolos usa vetores virais e uma parte substancial usa vetores vírus adeno-associados. Esses vetores com vírus adeno-associados são não patogênicos e capazes de transduzir diferentes tipos de células, dependendo do seu sorotipo. O Luxturna, então, é uma terapia, a primeira terapia génica aprovada em Brasil, utiliza um vetor AAV tipo 2, administrado no local, na retina, para as distrofias retinianas com mutações no gene RPE65.
E aí também o AVEX 101, que também usa o AAV, pero el 9, que é administrado sistemicamente, já foi aprovado por FDA para tratar a atrofia muscular espinhal e também está aprovado em Anvisa em Brasília. Assim que estudos clínicos de enfermedades distintas estão em andamento, em desenvolvimento, como hemofilia, doenças do movimento e mucopolissacaridose, como eu recém mostrei. Mesmo com a terapia gênica de uma vez, o diagnóstico temprano e o tratamento temprano vão ser fundamentais para dar melhor resultado ao final. Assim que essas são minhas considerações sobre o REM como medicamento. Aqui está meu grupo de pesquisa clínica, investigação clínica, os que hacemos as terapias gênicas para mucopolissacaridose e agora outras enfermedades. Me encantaria agradecer a este time, a Guilherme Baldo, que é meu colega, que muitas informações aqui são dadas por ele. Muitas graças a todos. E está meu e-mail, se querem fazer perguntas, podem enviar